Na época que o Hitler fugiu da guerra num submarino, veio aqui para o sul. Inclusive tem uma foto do submarino dele lá no Museu do Rio de Janeiro, abastecendo o submarino. Pessoas que sabem sair do corpo, e a gente faz isso toda noite, não se preocupem, queira ou não queira, a gente sai do corpo, faz a viagem astral e volta. Se um Deus te julga, já não é Deus, né? E aí, tudo bem? Eu sou o Gabriel, tô aqui com o Marcos e esse é o Capivara Talk, um podcast que traz assuntos interessantes e conversas fora da caixa. Hoje a gente tá aqui com o André, do canal Quantum Docs e o autor do livro O Mundo Está Chipado. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre os mistérios do universo, sobre a relação da física quântica com o dia a dia o nosso dia a dia, o dia a dia comum. E aí, gurizada? Vocês estão bem? Você tá bem, Marcão? Tô bem, tô bem. Tá bem, André? Tudo bem? Tudo Tudo certo? Tudo ok. Cara, antes da gente entrar no nosso tema mais aprofundado, vamos falar de nosso dia a dia aí. Cara, vocês viram a tragédia que aconteceu lá em Santa Catarina essa semana? Vimos. Cara, Eu preferi não ver, eu fiquei sabendo só. não, é muito chocante, assim, porque tragédia no Brasil acontece quase toda semana, né? Mas não é noticiado. Quando uma coisa diferente, assim, mais que pega mais... A gente fica mais chocado com isso. Mas o que eu resolvi trazer esse assunto aqui na mesa é porque, cara, como a gente acaba vendo a respeito... Você acaba conhecendo um pouco a respeito das pessoas envolvidas, me faz pensar assim, pô, será que existe alguma coisa que conecta todo mundo, sabe? Que culmina na mesma história. Às vezes tem gente que fala que é destino, tem gente que não fala que é outra coisa. Vocês acreditam nessa linha, assim? Vocês acham que existe alguma coisa que... Qual linha? Ou de destino, ou que conecta as pessoas, acontece... Você acha que é o acaso só? Pra mim, sim. É? O que você acha, André? Eu acho que é uma programação. Dentro da física quântica, que a gente fala muito, é um magnetismo. Uhum. Então aquilo era para acontecer de certa forma. E as pessoas sabiam que ia acontecer daquela forma. Num dos primeiros, acho que dos primeiros capítulos do nosso podcast, a gente falou exatamente sobre isso, sobre acidentes, sobre essas coisas, que são puro magnetismo. O acidente é puro magnetismo, né? É uma pessoa, por exemplo, de carros, é uma pessoa que está em certa vibração e vai atrair a outra pessoa para bater um carro numa esquina, por exemplo. É frequência. Daí, quando a gente fala de universo, frequência, frequência é frequência. Igual frequência de rádio, de TV, é o mesmo canal de rádio, de TV que você sintoniza ali, é a frequência que sai daqui do teu pensamento. Então, quando você conecta essas frequências, chamou uma, chamou outra, grudou. Quase como um imã. É um imã, não tem segredo nenhum. E o nosso pensamento é uma frequência igualzinho de rádio, a única coisa que é uma onda, né? Uma onda de frequência que é emitida e é captada igual uma rádio. Então nós somos uma rádio, praticamente uma antena de rádio, que a gente frequencia coisas boas ou coisas ruins, dependendo do teu estado emocional, né? Obviamente. Quando você comentou de padrão ali de vibração, você quer dizer tipo como as partículas vibram, é isso, assim? A gente, daí entrando na física quântica de cientistas mesmo, eles vão falar que todo o universo, inclusive foi o John Clauser, acho que o nome do cientista que falou isso, tudo no universo é energia e informação. Por que energia e informação? Porque todo no universo é formado por átomos. Nesse universo nosso, né, tudo é formado por átomos. E todos os átomos têm energia e informação. Uhum. Se você não acredita que você é formado por átomos, daí é um problema. Porque você é formado por átomos, então tudo é energia e informação. Então você também é energia e informação. E a partir do momento que você é energia e informação, você tem esse campo eletromagnético. E é esse campo eletromagnético que cria, puxa ou expele. Por isso que quem estuda, a gente sempre fala, quem estuda física quântica, energia, vibração, essas coisas... expelem pessoas e atraem pessoas, porque vai expelir pessoas que não se magnetizam mais com essa frequência e atraem pessoas que se magnetizam com essa frequência.
Aí você vira aquele cara chato, né? Que você vai, não pode mais ir em bar ou ficar falando de futebol, de coisas, você perde a graça de ser meio expelido da família, dos amigos. Então eu sou o cara. Achei a resposta. Não, mas Tem uns caras que não dá, né? Chove hoje, o Paraná Clube, não sei o que. Pô, então, é mais ou menos por aí. É? Mas você vai conectar com pessoas que são da tua frequência. Eles me chamam de antissocial, mas eu só sou um cara mais honesto. Não bate, o santo não bate, como eles fazem, né? Exatamente. Por aí. E é o expelir, esse santo não bate, é o expelir, né? É o expelir. Porque você tem um campo eletromagnético que vai expelir ou atrair coisas. E é pura frequência. Isso até não é nem física quântica, é física clássica, né? Porque é pura frequência. Magnetismo, física clássica é magnetismo. Aí tem aquela frasezinha, né, padrão, que é os opostos se atraem, mas na física clássica isso é verdade, mas na física quântica não, na física quântica é os semelhantes que se atraem. A gente sempre fala essas questões, se você manda uma frequência de amor, volta amor, se você manda uma frequência de raiva, volta raiva. Então, se você tem raiva de alguém, você está tendo raiva de você mesmo. Essa frequência de raiva que você vai emitir vai voltar para você de alguma maneira, em algum momento da tua vida. E não tem como negar, vai voltar. Isso tem muito perfil psicológico que é ditado por isso, né? Sim. Aquilo às vezes que você odeia, às vezes é algum trauma no passado, alguma coisa ali que você tem relacionado já a você, né? Sim. E o ódio é uma frequência muito baixa e muito ruim, na verdade. O ódio atrai coisas ruins para você. Se você tem um ódio de uma pessoa eterno, você vai ter doenças eternas porque você tem ódio daquela pessoa. A partir do momento que você consegue pedir perdão ou transmutar esse ódio que você tem dessa pessoa, e é o mais difícil, né? Imagine você pedir perdão para uma pessoa que te humilhou. Imagine como que é o sistema, né? Você tem que pedir perdão para a pessoa que te humilhou. Aí o sistema te dá... O sistema que a gente fala é o universo todo, a fonte primordial, te dá o crédito, porque você rebaixou para pedir perdão. Não você rebaixou, né? Rebaixou entre aspas, mas você baixou tua crista para pedir perdão para a pessoa. E isso é um crédito, na verdade. É maluco isso, né? Sim. André, eu vou te pedir desculpa até, porque provavelmente eu vou fazer perguntas muito rasas. Né? O nosso podcast é um podcast que não tem um nicho específico. Ontem a gente estava entrevistando, não sei se você conhece o Rogério Skylab. Sim. Então, semana passada foi montanhista, hoje estamos falando de física quântica. Então, eu vou te pedir desculpa, porque às vezes o assunto é muito mais, assim como eu, muitas pessoas têm curiosidades, né? E vão fazer perguntas a partir do zero. Sim, tranquilo. Uma primeira pergunta que eu te faço é: a física quântica, ela reforça ou ela afasta a existência de um criador? Vai de você. Vamos só voltar um pouquinho no tempo e tentar mostrar de uma forma didática para as pessoas entenderem, né? Existia antes de Jesus Cristo, existia um cara chamado Akenaton, que foi um faraó. Esse faraó Akenaton veio aqui para a Terra, ele existiu eu não lembro qual que era a dinastia lá deles, acho que era a 18ª dinastia. Estamos falando de extraterrestres. Não, ele era um ser humano mesmo. Ser humano. Só que com uma consciência evoluidíssima. Talvez até tivesse uma consciência extraterrestre, mas na forma humana, vamos dizer assim. E ele colocou naquela época, antes de Cristo, vai aí, chuta 1000 anos antes de Cristo, ele já colocou naquela época que existia apenas um Deus, né? O monoteísmo. Então só existia um Deus. E aí as pessoas não entendiam isso. Como que existe só um Deus? Eu gosto daquele Deus que, sei lá, que me deixa plantar café. Ou aquele Deus que me deixa plantar milho, sei lá. Ele estava inserido na sociedade politeísta ali. Exatamente. Só que o Akenaton falava, gente, não é assim, não é assim. Existe só um Deus que está em mim, está em você. E ele falava, Deus está dentro de você. Aqui no teu coração, não é lá fora. Aquele velhinho com tacape que fica te castigando, te julgando. Sentado em cima da nuvem ali. Te observando, te julgando. Se um Deus te julga, já não é Deus, né? É estranho, né? Se o Deus é onipotente, onisciente, tudo, como que ele vai te julgar? Daí já é estranho, porque um julgador daí não faz sentido ser Deus. E o Akenaton tentou mostrar para essas pessoas um monoteísmo, ou seja, era que existia um Deus, que ele era a fonte criadora de tudo, e que aí as pessoas não conseguiam muito entender isso, daí ele deu um exemplo. Faça o seguinte, então, a partir de agora, Deus, para vocês entenderem, é o Sol, ok?
Então, muitos cientistas e arqueólogos da nossa geração mais moderna atribuem o Sol, eles acham arqueologicamente que Akhenaton achava que Deus era o Sol, mas não era isso. Ele só mostrou uma figura, uma figura, analogia ali do Sol para as pessoas entenderem que era Deus. Mas, na física quântica, eu acho que se você conseguir, isso que você perguntou, né? Acho que se você conseguir entender essa conexão que existe entre meu Deus com o teu Deus, que é o mesmo, aí ele te aproxima. E, a partir do momento que você consegue entender que nós todos estamos conectados e que aquela guerra no Irã e Iraque é exatamente isso, é um Deus capitalista com um Deus muçulmano, com um Deus que se mistura com outro Deus, daí viram essas brigas, lógico que vai ter essas brigas. Cara, tu deu um nó na minha cabeça. Que cada um tem, né, que cada um tem um Deus, é isso, é politeísmo. O politeísmo influencia tudo na vida e influencia essa dualidade de bem e de mal, e por isso que se perde, na verdade. Porque são as vibrações que fazem o Deus existir, por exemplo? Não. Deus existe Cara, me explica. Porque você acredita em Deus? Não. Não acredita em Deus. Então, se você não acredita em Deus... Gostaria, tá? Gostaria. Não, beleza. Tem muitos cientistas céticos que não acreditam também. Uhum. Até tem uma nota que saiu nessa semana de um dos cientistas que falou assim, eu provo Deus através da matemática. Beleza? Ótimo. Eu gostaria. Aí deu boa. Perfeito. Mas Deus como fonte primordial, como o todo, tem que existir alguma forma, não estou falando aquele Deus barbudinho, tá? Sim, Estou falando de uma energia. Energia. Se você, por exemplo, vamos fazer um exemplo didático aqui. Se você pegar um microscópio quântico, que não existe ainda, de quântico top, né? Uhum. Se pegar um microscópio quântico e colocar nessa mesa e for indo, você vai chegar na madeira, nas fibras da madeira, nas células da madeira, nos átomos da madeira, blá, blá, blá. E você vai chegar num ponto que não tem mais. Aí passou os quarks, que tem dentro do átomo, vai chegar num negócio chamado vácuo quântico, fonte primordial de energia. E se você pegar esse microscópio e colocar na água, vai acontecer a mesma coisa. Colocar em você, vai acontecer a mesma coisa. Colocar no microfone, vai acontecer a mesma coisa. Colocar na cortina, vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar sempre no vácuo quântico. E esse vácuo quântico é um mar de energia. Quem falou isso foi o Max Planck, foi um dos fundadores, um dos pais da mecânica quântica. E ele deu o nome de vácuo quântico para essa matriz divina que ele chamava, que é uma energia primordial. Então existe uma energia primordial que cuida e provê toda essa simulação que a gente vive Big Bang aqui. E tudo saiu dali. Tudo. Só que o Big Bang também é uma teoria, né? Sim, uma teoria. Mas se fosse, sairia dali. Se essa teoria estiver correta. Tá. Sairia dali. E todos nós estaríamos conectados, não estaria? Você saiu de uma única bolinha e criou tudo isso, nós já não estávamos conectados lá atrás. Então, mas essa força, esse Deus, vamos chamar de Deus, que fica fácil, é consciente, é uma coisa consciente. Então, isso que agora vamos voltar ao que eu falei das frequências lá. Vamos voltar para a gente ir entendendo aos poucos. A frequência que eu falei de você expelir ou atrair pessoas são ondas eletromagnéticas, ok? Se você for numa rádio e pegar o áudio de uma música, por exemplo, pega um áudio de uma música, ele tem aquelas ondinhas, né? Se você pegar o áudio dessa música, uma música, um pedacinho da música, e inverter a fase da música, ou seja, vamos fazer didaticamente, pegar aqueles gráficozinhos e deixar eles de ponta cabeça e colocar um em cima do outro, eles se anulam. Exatamente. Então a frequência se anula. Por isso que existem muitos remédios ou muitos tratamentos terapêuticos que usam a frequência para anular a tua doença. Então eles vão mandar... vamos chutar aí. Faz de conta que o vírus da gripe, o número da frequência dele é 25 Hz, beleza? Então você toma ou é energizado com uma energia de 25 Hz para anular esse... Porque daí está chegando uma energia de 25 Hz numa coisa de 25 Hz que vai se anular. Então frequências iguais se anulam. Assim como matéria e antimatéria. Exatamente, é exatamente isso. E existe isso. Então essa antimatéria e matéria e antimatéria existe por essa razão. Aí, isso que se perguntou de Deus como uma fonte primordial, que é uma consciência, quando ele criou o Big Bang, vamos dizer assim, ele criou matéria, que é essa aqui,
beleza? Matéria e antimatéria, que existe. Então, se existe matéria e antimatéria e elas se anulam, como que nós estamos aqui agora? Essa é uma pergunta legal para você que não acredita. Que existe uma consciência que está deixando prover essa matéria. Senão, se ele não quiser mais, vai falar, não quero mais brincar desse universo. Eu não gostei dessas pessoas, essa terra é muito chata, não quero mais pensar nele. Esqueceu. Somos pulverizados em 1 nanosegundo e acaba tudo. Porque ele não está mais consciente dessa... Então, ele existe um ser que é consciente, que está manifestando a nossa realidade segundo a segundo. Nanosegundo a nanosegundo. Se ele parar de pensar, acaba tudo. E ele é um ser mais ou menos como são os seres das religiões que exigem que você seja bonzinho, que você... Ou ele tá cagando pra isso? Ele só tá fazendo uma experiência com a gente, alguma coisa? Olha, a gente chuta várias... que a gente... Cara, a física quântica é gigantesca, ela não tem como a gente parar num ponto, né? Ela é gigantesca. Mas eu acho que as religiões... Para que servem as religiões? Para doutrinar. Para ter o Exatamente. rebanho. Perfeito. E por que existem as religiões? Para ter poder, domínio. E elas... a única coisa que... o que elas te dão como informação é que você vai morrer. Então, o único motivo que existem as religiões é mostrar que você vai morrer. E se você não for bonzinho, você vai para o inferno. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Isso são religiões. E é uma dualidade meio infantil, né? Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se for ruimzinho, vai para o inferno. Daí eu pergunto assim, se você for bonzinho, você vai para o céu. Aí você vai ficar tocando aquela harpa eterna. Você vai ficar tocando harpa... Um dia até passa, né? 2 dias tocando, 3 dias tocando harpa. Você fala, tá, e daí é isso, então? Tô vestido de branco, tocando harpa, e aí? Aí você vai pro inferno, você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Mas daí o diabinho lá que gosta de... é masoquista, vai te queimar e ele fala, acabou já, e agora? Daí manda mais um. Queimou, não tá tendo graça, tô queimando aqui, tá, e daí? Também não vai ter... Não tem por isso propósito. que não tem propósito. Por isso que essa ideia de religião que criou essa inferno e céu, eu acho que não existe. Eu acho que o inferno é aqui, de certa forma, e são apenas julgamentos, né? Que é o teu julgamento e o teu julgamento. Sim. E o meu julgamento. Se é bom ou ruim, eu que julgo se é bom. Se aqui para mim é o inferno, vai ser o inferno. O universo vai dizer, sim, é o inferno. Se você fala, não, aqui eu amo, aqui a terra é linda, as pessoas são legais, o universo diz sim, beleza. Mas se você fala, não, eu tô cansado, vitimização, então, autossabotagem. É um livre-arbítrio maior do que o livre-arbítrio das religiões, que todas pregam isso, né? Daí a gente tem que as religiões estão inseridas dentro da Matrix, né? A Matrix, para quem não entende, não sabe, a Matrix é um sistema de controle que existe dentro de religião, militar, governo, sistema de banco, financeiro, tudo. Isso se chama Matrix. São, de certa forma, as famílias que comandam o mundo. Você já deve ter ouvido isso. Então, que é o sistema. Que é o sistema, exatamente, é a Matrix. Quem assistiu o filme Matrix é exatamente aquilo. Pensem naquilo. Até tem bastante memes lá na internet falando que o Matrix foi uma metáfora mesmo, não foi é um documentário. Não é um filme, é um documentário do que existe mesmo. Então essa questão de Deus ser esse provedor e dentro das religiões criar esse sistema de dualismo tá dentro do sistema da Matrix, que precisa de controlar. Então quanto mais dividir, mais controle tem. Por isso que tem LGBT, porque quanto mais dividir essas letras, mais brigas vão ter entre eles mesmos. Então, quanto mais dividir, porque se todo mundo fosse unido, não tinha briga. Mas é um sistema controlado pela Matrix, controlado por seres que utilizam o cérebro reptiliano dos crocodilos para dividir. E o que é um crocodilo? É um ser réptil que precisa dominar o seu território, né? Precisa comer, precisa se alimentar, e se tiver outro crocodilo do lado, ele vai matar esse crocodilo, porque ele não quer ninguém do lado. Por isso que a gente cria cerca nas casas, cria territórios, cria países, cria idiomas para que ninguém se misture com a gente, porque a gente não quer. É um sistema muito inteligente. A Matrix é muito inteligente. O sistema dos negativos é muito inteligente, sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Agora a gente está falando de ET. Não, tô falando de gente normal aqui. Mas o reptiliano... Mas e o reptiliano? Então, o reptiliano é assim, o reptiliano é só uma concepção do nosso cérebro. Todo mundo tem o cérebro reptiliano, queira ou não queira, gosta ou não gosta. Não é aquela coisa... Não, tem reptilianos, tem seres reptilianos.
Mas o nosso kernel, o nosso hardware dentro da nossa cabeça é reptiliana. Por que é reptiliana? Porque precisa. A gente tem que ter, de certa forma, é um tipo de ter medo, né? Uhum. Se a gente não tivesse o cérebro reptiliano, a gente saía aqui, abria a janela e pulava lá, pulava do 10º andar e beleza, porque você não tem medo, né? Por isso que existe o cérebro reptiliano, para te dar sobrevivência, para você poder comer, se alimentar, se reproduzir, lá, e cuidar da tua prole dentro do teu cercadinho. Esse é o cérebro reptiliano, que existe em todas as pessoas, queira ou não queira, gosta ou não gosta, todas as pessoas têm. Umas são mais expandidas, outras menos. Mas o cérebro reptiliano é um cérebro primitivo que a gente tem bem próximo aqui da nuca, e depois, com o tempo, nós, mamíferos, seres humanos, fomos adquirindo o neocórtex, que é a historinha que nossos pais, nossos avós falavam. Não responda ainda, conte até 10, depois você responde. Essa história de contar até 10 é isso que acontece no neocórtex. Se você responde coisas rápidas, você se torna um reativo, né? E você acaba dando respostas que você não queria. Você ficava, putz, não devia ter falado aquilo, não devia ter brigado, não devia ter saído. Esse é o cérebro reptiliano. Se você dá um tempo, conta até 10, aí teu cérebro vai conseguir formatar coisas melhores, né? Falar, eu devia ter falado isso, devia ter pensado isso, não devia ter fugido, não devia ter corrido, sei lá, o que for. Então, nós temos isso. E os reptilianos são seres que existem realmente. Esse cérebro reptiliano que a gente tem, então, ele é como se fosse um resquício que a gente acabou desenvolvendo ali e tal. Isso, é complexo R. Quem quiser pesquisar na internet é complexo R. Uhum. Mas ele tem a ver com os reptilianos ou não? Assim, a gente herdou isso deles? De certa forma, sim. Se você pesquisar dentro de... Aí você vai ter que abstrair tua mente, né? Se você for estudar mesmo isso e for atrás, se você começar a ler livro do Enlil, livro de Enoque, outras civilizações antigas, você vai perceber que aquelas civilizações já tinham essa concepção de outros seres de outros planetas. E seres de outros planetas são seres que podem ser reptilianos, podem ser draconianos. Você já deve ter ouvido em pleidiano, draconiano, reptiliano, são seres que existem. E vocês, nós podemos ser reptilianos tranquilamente. Nós podemos ter vindo de outro tipo de sistema, sei lá, que está habitando aqui a Terra. Para quem também abstrair a mente e quiser pesquisar mais, se forem estudar mais, percebam que a Terra é um planeta de expiação, né? É um planeta, vamos dizer que é um planeta prisão, como os espiritualistas chamam, né? Um planeta prisão de expiação. Com S, né? No caso. De trabalho, de pesquisa, exatamente. Que ainda existem alguns espiritualistas em palestra que a gente vai, em curso, ainda imaginam que existam 22 delegações que estão aqui na Terra fazendo essas experiências. Então, a tua vida pode ser uma experiência. E você pode ser um cara que está nessa vida como sendo um cientista fazendo uma experiência, ou está aqui como um entrante, ou como um cara que veio resgatar alguém. Porque a gente tem que perceber que a gente não é essa pessoa dentro desse corpo carne e osso, né? A gente tem um espírito que habita esse planeta. E teu espírito veio de onde? Pode vir de qualquer lugar do universo para ajudar essas pessoas daqui. Então a gente pode ser tanto o cientista quanto o rato do laboratório. Pode ser. Eu creio que existem almas ou consciências, né? Eu chamo todo mundo de consciência, né? É consciência, que são mais elevadas, e consciências menos elevadas. As que são menos elevadas são o gado, que são... que são açoitadas ali, segue o baile, segue o caminho aqui, não sai do caminho, senão você... E aí que a Matrix vem e fala, né? Se você sair do caminho, daí começa a bater homens de preto na tua porta lá. Aquele filme Homens de Preto também é uma metáfora. Porque tudo existe como metáfora. Todos os filmes, a maioria deles é metáfora. Não é nada criado. O cara teve uma ideia maluca. Nossa, o cara é muito bom. Vocês gostam do filme Star Trek? Star Wars? Esse cara Star Wars. Tô no meio nesse momento. Tô no meio de uma maratona com a minha mulher, cronológica de toda... Eu já sou fã, já vi tudo ali e tal. Mas agora se tocou no assunto, a gente tá voltando, né? Estamos recapitulando. Até as versões pornô, você tá vendo? Cara, não pensei, mas quem sabe como um spin-off, né? Ele também é quântico, né? Também o Kundalini, como que diz? Aquelas estudos de sexo tântrico
próprio física quântica. Nada mais é que isso. Ou que é feito com originalidade sem vulgaridade, né? Lógico. Sim. Daí sim. Por isso que existe ele. E até tem terapias tem casais que utilizam isso para transcender, né? Então é sério mesmo. Para quem leva a sério, é sério. Mas existe, não tem problema nenhum. A física quântica, ela prega, claro, que as partículas, mesmo a longas distâncias, se comunicam instantaneamente. Isso. Né? Isso não pode ser uma tecnologia de fora, assim, uma tecnologia alienígena muito avançada? Não, acho que não. Simplesmente é um entrelaçamento quântico que a gente fala, né? Emaranhamento quântico. Vamos dizer assim que o Espírito Santo é meio que o Wi-Fi de Deus e o emaranhamento quântico seria um Espírito Santo 2.0, descoberto pela física quântica. A mesma explicação para a mesma coisa. É, quase isso. É como se você, por exemplo, pegasse esse copo, colocasse um pedacinho de DNA aqui de uma pessoa, e pode ser uma pessoa, pode ser vocês dois. Vocês dois só são amigos, né? Não são parentes. São parentes. São parentes, beleza, mas... Sim. Se fossem amigos, teriam se cumprimentado, dado a mão. Isso aqui é um entrelaçamento quântico. Ou quando o cara vai te hipnotizar e toca em você, entrelaçamento quântico. Ou olha no teu olho e fala... Por isso que as pessoas falam, olhe no meu olho e diga que você... Ou toca em você e fala, oi, tudo bem? E te dá aqui, te puxa e fala, cara, você é legal. Isso é entrelaçamento quântico. Então, se você pegar o teu DNA, colocar nesse copinho... E pegar o DNA dele e colocar um copinho lá na China e já que vocês estão entrelaçados, você mexer no teu DNA, vai mexer no DNA dele. É o spin da partícula, vamos dizer assim. Para eu tentar fazer uma analogia assim, para quem está assistindo e para mim também. Sim. A gente vê em filmes lá que tem duas pessoas que uma toma um soco aqui, ela sente lá, mais ou menos por aí. Exatamente. Quase o efeito borboleta. Existe um filme chamado Efeito Borboleta, que né? É muito bom. Que é muito bom. E de irmãos gêmeos também, né? Tem um irmão que... eu senti que ele se machucou, eu senti que ele estava lá. Isso, assim, tem história de milagre, algumas famílias têm, história de acontecimento, algumas têm, mas essa de irmão gêmeo, cara, quando você tem irmão gêmeo, fatalmente em algum período aconteceu algo desse jeito, né? É bizarro. É bizarro. Não, e tem coisas bizarras também, por exemplo, até foi uma pergunta que a gente viu esses tempos atrás, uma pergunta bem legal e instigante, né? Você já imaginou que hoje, você, eu, existe os ossos do teu corpo da vida passada estão em algum lugar enterrado? Sim. Assim, que loucura é isso, né? Você saber que você estava aqui e aquele lá é teu osso que se viveu numa vida passada. É maluco isso. Eu acho legal isso. Sim. E dentro dessa questão do entrelaçamento quântico e essas coisas que eu falei de morte, de ver coisas, existem estudos, inclusive isso é real, se procurar na internet você vai achar crianças que participaram da Segunda Guerra Mundial, eram crianças na época que fizeram a pesquisa, elas sabiam exatamente onde o avião caiu, onde que atiraram em tal pessoa, onde que tal soldado estava, e eram crianças que sabiam, tinham voltado naquela... ressuscitado naquela pessoa, ou reencarnado naquela pessoa, e a criança sabia dizer onde estava cada parte do avião que caiu, do submarino que explodiu, sei lá. Mas por que isso? Porque provavelmente algumas crianças, porque todo mundo que foi para a guerra reencarnou, teoricamente. Sim. E algumas sabiam isso. Elas alcançaram, sei lá, um estágio a mais e têm uma mente mais evoluída do que outras. Um grau de evolução consciencial. Uhum. Evolução consciencial é você ficar quietinho em casa, às vezes orar para qualquer Deus que você queira, né? Conforme que você quiser, e você sentir essa conexão, entendeu? Que você tem essa conexão. Ou quem estuda física quântica e descobre essas coisas que a gente chama de despertar, é essa pessoa que para em casa, às vezes está sozinho em casa, está tudo quietinho, e ele para e fala, cara, o que é isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Quando você consegue responder essa pergunta, o que você está fazendo aqui, nossa, daí você começa a pirar. Você começa a estudar, vai e não para, cara. Tudo viciante. Tem um propósito ali. Tudo tem um propósito. E dentro desses estudos que a gente faz, a gente tem 3 perguntas, que é de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, né? E se você responder uma das 3, já está ótimo. O melhor é responder o que você está fazendo aqui, que daí você tem consciência do que você está fazendo aqui. O que você está fazendo aqui, o quê? Só para adquirir carro, moto, apartamento, casa na praia, avião? E isso tá no teu livro.
Tá no meu livro. Antes da gente entrar nesse assunto, o que você ia falar do Star Wars que eu te interrompi? Então, Star Wars... eu tava falando da questão de consciência, de percepção, de rapidez de roteiro. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que o roteiro do Star Wars foi feito em 6 horas. Aqueles 3 capítulos. Uhum. Então foi feito em 6 horas. Como que um cara consegue fazer um roteiro de 3 filmes em 6 horas? Isso, de certa forma, é uma canalização que o cara recebe da informação consciencial una que está aqui, o cara vai lá e capta. E qualquer um pode captar. Qualquer um tem esse poder mediúnico de captar informações. Por isso que talvez o que eu tenho escrito em muitas partes desse livro foi uma captação da informação que está aqui. É uma nuvem de informação que passa aqui. Lembra que eu falei que tudo é energia e informação? Então ela está andando aqui. Quem quiser, por exemplo, lá no início do século, Henry Ford pegou essa informação, cara, vou criar um carro. Criou o carro. Outro cara pegou a informação, cara, vou criar um negocinho chamado CD, que vai tocar música. Cara, vou construir um pendrive que vai enfiar no computador. E assim vai, cara. Vou construir uma inteligência artificial que fala com a gente. Coisas que muita gente chamaria de inspiração, então pode ser isso. A inspiração é isso. Se você deseja muito, acaba acontecendo isso. Acontecendo, exatamente. Mas tem que ter ação, né? Quem que desejou muito guerra? Ou o Bolsonaro, sei lá... Quem deseja muito é só a tua... É isso que é... Isso que eu falei. O marketing dos negativos é muito bom. Ele é inteligentíssimo. Então ele utiliza da nosso celular... E o universo devolve o negativo também. Falou, pediu, toma. Ele devolve, ele só devolve. Então a mídia coloca isso no nosso celular, a mídia faz assim, nossa, olha a guerra, meu Deus, estão morrendo. Aí você fica, putz, meu Deus, vai ter guerra, vai ter guerra. O que você está fazendo? Fortalecendo a energia da guerra. Então, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra. Lembram que existia uma época, em todo final do ano, caía a barreira lá em Petrópolis? Uhum. As pessoas ficavam com medo. Tipo, caiu a barreira, beleza, passou o ano. No final do ano, putz, vai cair a barreira de novo. Cai a barreira. Mas os negativos, eles são induzidos por algo? Existe alguma consciência negativa? Vou falar o diabo? Induzindo as pessoas? De certa forma, bem didaticamente, é diabo essa palavra, mas... O diabo é você. É você. É tua, não é nada externo a você que está te induzindo a ser pessimista. É você mesmo. É você mesmo. E a Matrix usa esse entretenimento, ou essa mídia meio sensacionalista para te pegar. E para você... E elas têm um objetivo maior do que o materialista dessa vida? Os negativos? É. Tem o objetivo de... alimentar isso e, de certa forma, se alimentar com esse medo que é gerado no planeta. Entendi. Porque hoje 80% do planeta é negativo. Por quê? Porque existem esses pensamentos negativos que ficam rodando. O cara morreu, daí ficam nessa. Você já viu que você vai jantar, almoçar, tomar café da manhã, o jornal você fala matou, morreu, estuprou, chutou. Então, por isso. Então, você teve consciência. Você para de ver primeiro a Bandeirantes, agora a Globo também você não vê, né? Sim. O cara não dá. Que cansa, cara. Teve um dia que a gente estava almoçando numa churrascaria e começou a aparecer um cara cortando um negócio de pele, cara. E o cara servindo uma mal passada. Exatamente. Daí o meu amigo saiu lá e falou, pô, cara, muda de TV aí, porque, pô, a gente tá almoçando aqui, parece corte de carne, de sangue, pô, daí não dá. Então é essa energia que a Matrix fica... jogando para você. Isso vai gerar um padrão vibratório ruim ali também. Exatamente. Ou seja, o que eles fazem? Eles te lançam entretenimento e sensacionalismo para você não ter tempo de pensar. Então você assiste novela, vê futebol, porque daí você não tem tempo de pensar. Ou seja, vira um mecânico, né? Não estou falando mecânico, um ser mecânico que trabalha de segunda a sexta, não vê a hora de falar sextou, para que possa encher a cara e segunda-feira acordar com dor de cabeça, bêbado e morrendo pro trabalho. E durante esse final de semana tem futebol, cerveja, mulher, o que for, dança, sei lá. E o cara não tem tempo de estudar. Para ele, né? Não é para ele. Nem que, sei lá, leia 5 minutos de um artigo só para você no final de semana. Beleza, já dá uma ajuda bem. Mas a Matrix faz isso porque você não tem esse tempo de estudar. Senão, você vai atrapalhar os negócios da Matrix. Porque ela vai perceber que aquele cara está estudando. Mas eu entendi essa parte, mas a Matrix, ela tem essa consciência de que não para por aqui. Que vai ter a próxima etapa A Matrix é poderosíssima, tem um conhecimento incrível, que vai até outras dimensões. Mas e qual é a recompensa deles, sabendo que eles vão
nessa teoria, involuir, porque eles estão sendo uns filha da mãe aqui. Eles vão, no final das contas, quando, vamos dizer assim, entre aspas, quando alguém da negativo morre, ele vai para a frequência que ele está vibrando. E para ele... Tanto faz. Eles aceitaram isso. Eu quero viver o prazer da carne. Foda-se. Hitler foi para onde ele vibrava. Ele vibrava matar as pessoas, tá lá. Ele foi levado para um lugar onde ele possa imaginar que ele está matando pessoas ainda. Até um dia ele acordar e falar, cara, não é isso. Agora entendi, não é isso. Tem uma, não sei, uma teoria, uma corrente de que diz que tem um lugar, né, no cosmos que o Hitler está lá. Uns falam que ele está... existem, dentro dos planetas, existem, aqui no nosso próprio sistema solar, existe Júpiter, existe Plutão, que são, de certa forma, prisões para esses tipos de seres, né? Só que a gente não consegue ver, né? Então, muitas coisas que falam hoje, vamos habitar Marte, vamos viajar pelo cosmos, mas o nosso corpo não tem capacidade de viajar tantas dimensões ainda, né? A gente não tem essa tecnologia para chegar em Plutão como ser humano. Não tem nave que chegue lá. Você chega lá, você já morreu e... Mas acabou. Ele estaria nessa prisão como ser humano ou ele estaria só forma metafísica? Ele vira uma consciência, né? Vira uma consciência inconsciente, né? Vai virar uma consciência de que se ainda ele estiver vibrando nessa coisa de querer matar, ele vai ficar ali quanto for, quanto quiser. Bilhões de anos. Até um dia ele acordar e falar, cara, entendi, não é para matar as pessoas, é para amar as pessoas. Mas isso demora, daí vai da tua evolução. Por isso que existe a evolução espiritual. Por isso que uns caras evoluídos, como foi Gandhi, Martin Luther King, Jesus, Buda, esses caras eram totalmente evoluídos, né? Eles não tinham outra função a não ser amar as pessoas, ou ajudar as pessoas, né? Tanto é que Gandhi foi lá na Índia e libertou 300 mil, acho que, escravos. E dando de cara com a rainha lá da Inglaterra, né? Então, ele não estava nem aí. Ele falou, eu vou libertar essas pessoas. E daí até um dia a rainha chamou ele e falou, mandou o mordomo, capanga dela, encontrar Gandhi e falou, eu quero conversar com esse cara aí, quero saber porque ele está libertando as pessoas. Aí o cara foi lá falar com Gandhi e falou, você precisa visitar a rainha. Mas o que ela quer comigo? Ela quer conversar com você. Só que você precisa colocar um terninho, né? Porque ele andava só com um lenço, um lençol. Ele falou, não, então faz o seguinte, espera que eu compro aí um fraque pra ela e se manda pra ela. Eu não vou pôr o meu fraque. Então era esse tipo de consciência, entendeu? A gente sempre fala nesses estudos que quando você chega nesse ponto, você rasga a tua agenda do dia a dia e trabalha pela agenda do todo. Aí você tem consciência de chegar e falar todo dia, o que eu vou fazer pelo todo hoje? O que eu vou fazer por Deus hoje? Sei lá. Daí você faz tua ação. E isso que você falou aquela hora de ter frequência, de pensar, tem que ter ação, entendeu? Não adianta, a gente fala de muita lei da atração, tem gente que lê sobre lei da atração, vê filmes sobre lei da atração, mas não adianta ficar só em casa falando, meu Deus, eu vou ter um carro, que bom. Esperando cair do céu. Não vai chegar um cara bater, você tá querendo um carro, né? Eu trouxe a chave aqui pra você. Não vem assim, você tem que ter ação. Você tem que ir atrás, né? Senão não dá. Tem gente que tem... hoje em dia tem muitas pessoas com fobia social, né? Talvez o fato de você sair de casa, sentar do lado de uma pessoa em que você não gosta ainda por cima, sentar do lado de uma pessoa de outra raça, às vezes esse cara tem a oportunidade para dar o que você quer e você nem imagina. Então é isso, tem que ter ação. Senão o universo não funciona. O universo não gosta de estar parado. É ritmo. Mais ou menos, mal comparando, a pessoa que fica orando para um parente doente com câncer. Assim, se ele não for no médico, não adianta. Não adianta, exatamente. E até pessoas que morrem, sabe? Tem pessoas que morrem e você fica naquela energia. E se ele tivesse aqui? Por que ele foi? Você tá dizendo para ele ficar aqui. O rolê do cara depois, né? E aí que você cria uns fantasmas, entendeu? Exatamente. Mas daí é assim que são criados os fantasmas. Que daí o cara você não deixa o cara ir embora, cara. Você não dá perdão ou agradeço ou grato pela vida que você me deu, segue teu caminho. Então aí vamos lá, fantasma é uma coisa que existe. Existe. Tipo Casa Mal Assombrada, tudo isso. Sim, coisa toda. Tem um pouquinho de filmagem, sempre tem, vamos tirar de ficção, isso, né? Mas tem pessoas que não percebem que morreram e ficam ali naquele ciclo, até um dia perceber, cara, eu morri, entendi. Por exemplo, tem pessoas que morrem, sei lá, uma batida de um carro com uma bicicleta, o cara voa da bicicleta, cai lá longe,
às vezes não tem consciência, acorda, vê lá um acidente que aconteceu com uma bicicleta parecida com o dele, e fala, nossa, um acidente, e vai embora para casa. Só que chega em casa, começa a falar com as pessoas, ninguém responde. Exatamente igual ao filme. Exatamente. Como você falou, o filme não é que o cara se inspirou, ele... exatamente, captou. E daí a pessoa fica falando, e daí ele percebe que ninguém responde ele, ninguém vê ele, ele aperta o botão do elevador, não sobe, não desce, daí ele começa a perceber que a mão dele começa a atravessar as coisas, daí que ele começa a ter consciência, nossa, acho que eu morri. E aí, vai fazer o quê? Por isso que a gente sempre força muito, estudem aqui, porque aqui que é o local do estudo, lá em cima quando você chegar, ninguém vai te ajudar. Ninguém vai... Tem muitas pessoas que acham que você vai chegar lá em cima, vai vir um PhD em universo e vai falar, eu sei que você quer saber como funciona o universo e quem é Deus, então senta aí que eu vou te explicar. Não existe isso. Então me ajuda, porque eu tô fudido. Então estude. Mas tá, vamos lá. Aí eu fiz a passagem, né? E eu vou pra algum lugar, no caso que ninguém sabe o que é. Acredito que nem vocês saibam, fazem ideia, assim. Se vira parte do cosmos. De certa forma, não. Porque todas as dimensões estão aqui nesse momento. A dimensão da morte também está aqui. Por exemplo, se todos nós morrêssemos agora aqui, pum, eu tinha que acordar aqui. Eu ia estar de cabelo branco. Não, ia estar igualzinho. E se ia levantar, ia ver, ia falar, os caras não respondem. O que eu tô falando uma aqui? outra dimensão. Então. É a mesma, igualzinho essa aqui. Igualzinho. Mas não ia ter quem ficou. Como assim? Não ia ter, tipo, os vivos, vamos dizer, se a gente você ia ver. A gente ia ver. Se a gente morresse, ficasse uma pessoa viva, você ia ver ela, só que ela não te vê. Aí é o fantasma. Por isso, quem tá na quarta dimensão vê a terceira. Quem tá na terceira vê a segunda. Quem tá na segunda vê a primeira. A segunda dimensão é a tela do celular, porque são seres... você não consegue pegar o ícone ali do Instagram com o dedo e... Então a tela é uma terceira dimensão, o papel com escrita é uma segunda dimensão. A terceira dimensão é essa, que tem largura, comprimento, profundidade, essa é a terceira dimensão. A quarta dimensão é igualzinho aqui, só que tudo mais rápido. É igual o sonho, lá, já viu que você sonha, tá ali viajando, tá sonhando e tal, daí aparece... Tipo do filme do Interception? Isso, só que lá é bem calculado, é bem legal aquele filme. Mas, quando você tá sonhando, você tá dormindo e tal, e sonha com uma maçã, aparece a maçã aqui. Ou sonha daí com o teu tio, aparece teu tio aqui. Rápido, é muito rápido. E é assim a quarta dimensão. Então tudo acontece muito rápido. Por isso que nós estamos numa terceira dimensão, que é mais lenta, pra gente aprender como funciona a quarta dimensão. E aí eu cheguei lá, é pauleira, e eu tenho... Qual seria o objetivo? Voltar pra terceira? Ou ir pra quinta? Não, daí tua consciência vai ter que responder. Você vai ter que responder para você mesmo. Por isso que eu falo, estude aqui, porque chegando lá ninguém vai ter que responder nada. Entendi. E lá vai ter um monte de hologramas querendo mentir coisas para você que você vai cair na deles e vai voltar para cá. Daí aqui é o pior do que pode acontecer. Aqui é o pior. No filme Matrix é bem isso que eles explicam. Você é uma bateria da Matrix. Você serve de alimento para a Matrix nessa dimensão. Entendi. É por isso. Agora, se você acorda e fala, cara, não é assim, aí você vai subindo de nível. E você também morre na quarta dimensão para ir para a quinta, também morre na quinta para ir para a sexta, e assim vai. E o pior de tudo, né? Teu ego vai te acompanhando nessas dimensões. Até chegar à sexta dimensão, daí você não tem mais ego. Daí você já não tem mais. Daí você já não tem mais ego. E quantas dimensões são... Infinitas. E dá pra existir um indivíduo tipo o Cypher do Matrix? Que é o cara que entende a realidade, mas ele fala, cara, é muito melhor lá embaixo e voltar. Ele é o Matrix. Inclusive, o último filme da Matrix é exatamente isso. O Neo fez tudo aquilo, venceu a Matrix, só que daí no último filme agora que eles fizeram, acho que em 2021, 2022, o Neo tá lá de novo, sentadinho na cama, foi de novo... abraçado pela Matrix, a Matrix encantou ele de novo, então ele estava quase voltando a ser um bobão, que estava ali deixando que a Matrix tomasse conta dele. Aí vem, só que o contexto da Matrix desse último filme eu achei meio ruim, que daí eles começam uma romance com a Trinity e nada a ver, mas é uma forma de mostrar que você é acalentado pela Matrix, a Matrix te encanta. E ela é muito boa nisso, ela é sensacional. Eles são muito bons nisso, os caras da Matrix. O marketing da Matrix é muito bom. Eles são... Tá, e você fala que a gente vai... Vamos lá, existe a morte natural. A morte é consequência dos teus atos aqui, né? Você fuma, você vai morrer de tabagismo e tudo mais. Mas e como explica quando uma criança morre? Ela nasce... Qual que é o sentido disso? E como que ela vai se virar lá em cima?
Quando a criança, de certa forma, você é uma consciência, né? Você é uma consciência que pode ser adulta na forma de criança. Então você vem nessa... assim, vamos voltar um pouquinho. Antes de você nascer, inclusive no livro do Osho, do Amit Goswami, ele faz uma pergunta muito legal. O Amit Goswami é um físico quântico que escreve muitos livros sobre física quântica e sobre amor, relacionamento, sobre tudo. E ele fez uma pergunta muito inteligente. Ele nunca perguntou o que vem depois da vida, ele falou o que vem antes da vida. E antes da vida é essa programação que você faz para você estar aqui. Quem assistiu o filme Nosso Lar, o primeiro, é exatamente isso. Você vê uma fila de galera na fila para reencarnar aqui. E essa reencarnação é uma programação que você faz, e é um contrato. Você assina um contrato para estar aqui na Terra, porque a Terra não é tua, né? A Terra é dirigida por alguém que está nessa terceira dimensão, está na quarta, quinta, são hierarquias, né? Uhum. Então são seres que cuidam aqui da Terra, e a maioria é seres do mal. Então você está aqui por um contrato. Então se você quiser rescindir esse contrato, você vai morrer. Então, muitas consciências que vêm para cá na forma de criança são consciências, às vezes, elevadíssimas, que querem passar esse teste ou essa experiência de ser uma criança que morre com tantos anos, ou de ser uma criança que nem já nasce morta. Às vezes é uma experiência dessa pessoa, ou às vezes, como os espíritas falam, é um karma. Eu não acredito muito no karma. Que se você vem aqui e esquece tudo que aconteceu, como que você está pagando uma coisa que você não sabe o que é? Uhum. Então eu não gosto muito dessa coisa espírita. Porém, quando você fizer a tua passagem, quando você morrer, você vai saber tudo que aconteceu em todas as tuas vidas. Você vai ver todas as tuas vidas. Então essa questão de crianças morrerem, às vezes pode ser essa experiência que esse ser quer passar. Mas então, se eu morrer, eu vou ter pelo menos um playback do que rolou para eu poder tomar uma decisão lá para frente. Sim, muitos psicólogos falam que isso é um sistema efêmero que acontece no cérebro mesmo. Você vê tudo tua vida, né? Mas é o teu cérebro reptiliano mostrando o que você fez para te proteger antes de você ir. E aí existem várias experiências quase morte, né? Que tem até em filmes sobre isso, tem documentário, que mostram que pessoas veem essa vida, de certa forma morrem, veem o campo de luz e voltam. Mas nos filmes que eu vi, pelo menos, é sempre essa vida, não as passadas, não sei. Então a história vem lá de trás, vem desde o começo. E dependendo do que você quer ver, né? Você que vai programar se você quer ver e não. Entendi. Não é Deus, não é nada, é você mesmo. Você pode ter já se libertar de muita coisa ali. Pode ter. E uma frase ou um termo que eu sempre gosto de usar, que é essencial para você, para nós todos vamos morrer, é saber que lá em cima você tem soberania espiritual. Então você é soberano lá. Então se vier alguns hologramas te enganar com alguma coisa, você fala, não quero, não vou voltar. Os caras vão falar, volte lá que você vai precisar, porque você fez isso naquela vida. Você fala, então prove que eu fiz. Ele vai mostrar um filminho provando que você fez. Mas se você não sentir no coração que é para você voltar, não volte. Porque essa dimensão é uma dimensão bem difícil. Uma dimensão... tem uma espiritualista chamada Heloise, agora esqueci o nome dela, mas ela fala que um dos planetas mais difíceis do universo é o planeta Terra, por tudo isso que a gente passa por aqui, né? Você já viu alguém muito feliz nesse planeta? Muito feliz? É difícil, né? 100%, 24 horas por dia, é difícil. Então esse é um planeta de trabalho, de estudo. Entender o que está acontecendo, o que está funcionando aqui, como que funcionam as pessoas, como funciona esse planeta, como funciona o universo em relação a esse planeta, como funciona a galáxia em relação a esse planeta, ao sistema solar. Tudo está ligado. Tem outros planetas que passam por coisas parecidas com a gente, assim, mas eu digo... Por que a gente não consegue se comunicar com eles? É só por uma questão de tecnologia ou também de controle do sistema? Tem o paradoxo de Fermi, né, que fala isso, que existem bilhões de civilizações, mas ninguém se comunica com a gente. Eu acho que eles têm medo de falar com a gente. Não vou falar aquele povinho lá da periferia, que os caras são barra pesada. Mas aqui no sistema, no braço de Órion, nós temos 40 planetas iguais à Terra. Então não adianta você querer fugir para outros planetas que você vai cair na mesma situação. Uhum. Então existe, até a gente aqui é chamado de zona neutra, por causa de várias guerras que acontecem fora dessa dimensão, fora desse planeta, que a gente não consegue perceber nem ver,
mas que existe e que são planetas em expiação também. Então, nessa região do Braço de Órion, que é a periferia da galáxia mesmo, é como uma periferia mesmo. Então, tudo que se imagina de periferia está aqui. E junto com 40 planetas que fazem parte dessa periferia, aqui próximos, né? Esses planetas que estão próximos da nossa galáxia aqui. E são planetas de expiação também. Mas então vai em algum lugar ali que não seja da periferia vai ter um planeta que é topzera, assim. Sim, acho que na nossa própria galáxia acho que existe algum planeta muito evoluído, lógico que existe. Em galáxias próximas existem planetas evoluídos e tem planeta de tudo que você imaginar. Tem planeta de diamantes, se você quiser. E você já viu que tem um planeta que tem um minério bem valioso e tem gente querendo comprar. Os chineses já estão querendo mandar foguete para direcionar para a vida então, aqui mas perto. para quê, né, cara? É uma ambição demais. Mas me diz uma coisa, então ganância. A gente está na Terra porque a gente está nesse grau de evolução. Sim. Né? Se eu passo por uma próxima evolução, eu vou para um outro canto. Terra jamais. Daí você que decide. Você que escolhe. Você pode, eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Soberania. Mas por que você quer ficar aqui? Não, é isso que eu quero saber. Mas eu posso vir aqui de novo, me lascar? Mas senão eu troco. Vou lá para Marte. Vamos falar. E lá já é um pouquinho melhor. Se eu aumentei a minha gradação ali, eu passei de... Pense que Marte, se você for pesquisar... Eu chutei Marte, tá? Mas Marte e Júpiter são planetas totalmente comerciais e militares. Lógico, a gente nunca vai ver com nossos telescópiozinhos aqui da terceira dimensão, não vai ver isso. Mas se tiver um telescópio da quarta dimensão, você consegue ver. Seres que vivem lá, Marte, Mercúrio e Júpiter são planetas comerciais e militares. Se você assistiu o filme Ascensão de Júpiter, ou O Destino de Júpiter... Eu já vi, Então, ele conta a história de Júpiter, e lá mostra totalmente que os caras são militar e comercial, sem problema nenhum. Assim como Star Wars, assim como Star Trek, existem civilizações que a maioria das coisas é comercial, é uma hierarquia comercial. O universo é uma estrutura corporativa, que tem hierarquias, tem chefe, diretor, presidente, blá blá blá, e que fazem escambo, fazem troca de mercadoria. O universo é assim, é igual Star Wars, não tem segredo nenhum. E a gente vive nesse sonho, nessa falsa ideia de liberdade, ou nessa falsa ideia de que nós somos os melhores seres do universo e somos únicos, somos inteligentíssimos. Eu acho essa de único... O de único brabo de engolir, né? É bem difícil. Nós temos 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia, e cada estrela é um sol. Na nossa galáxia, esse é o negócio. Então, imagine, cara, tem aqui na equação de Drake foi um cara que fez essa equação. Tu fala aí nesse livro, conta aí. Então, esse livro, O Mundo Está Chipado, eu conto um pouquinho dessas loucuras de física quântica. Do capítulo 1 ao 6, eu mostro como funciona o universo e o planeta. Aí no capítulo 7 eu falo, cara, aqui chegou o ponto final, agora você tem que decidir se você vai ou não vai. Quer saber mais ou não quer? Se não quer, beleza, não tem problema nenhum. Tua evolução, você que decide. Ou tua consciência, você que comanda. Daí, a partir do capítulo 8, eu começo chamado Desvendando a Matrix, ou agora não lembro, mas é Desmatelando a Matrix, Decompondo a Matrix, que daí eu explico o que é Matrix, e aí vai. Aí não tem fim. Aí no capítulo, eu falo sobre vários capítulos, acho que tem 32 capítulos aqui. No capítulo do 8 até o 20, eu falo sobre Yin Yang, falo sobre a Lua, que a Lua não é um planeta, coisas assim, né? E daí eu chego no capítulo 28, tem os mapas mentais, tem uns mapas produzidos por um cara chamado Dylan Lewis. Cara, o cara é muito bom. Ele faz infográficos e faz gráficos e mapas que ele explica tudo, cara, como funciona o universo, inclusive no planeta Terra. E daí eu faço um desmiuço esses mapas ali e vou explicando o que ele está falando, porque o mapa é em inglês, né? Eu vou meio que explicando o que ele está falando ali. E, cara, você vê ali, é incrível. Ele fala sobre dimensões, sobre física, quem manda no planeta, quem são as famílias que mandam, os seres que nos dominam, que vai muito além de... Que tem gente que acha, o próprio Trump, ou o próprio Putin, o próprio Xi Jinping lá acham que são o topo da... Mas em cima deles tem mais, e acima deles tem mais, e acima deles tem mais. Esses caras são
seres humanos ou são outra Não, coisa? são seres humanos, mas são manipulados. E não manipulados. sabem, às vezes não sabem. São manipulados consciente ou inconscientemente. Entendi. Mas são manipulados. O próprio Hitler era manipulado. Se vocês fizerem pesquisa... Aqui fala um capítulo sobre Hitler. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que naquela época ele já tinha contatos com extraterrestres. Por isso que a indústria alemã, naquela época de Hitler, foi a top, né? Os caras tinham coisas que voavam já naquela época da década de 30, ou outras armas que eles tinham na década de 30. Aí vocês fizeram uma pesquisa num negócio chamado Operação High Jump, vocês vão ver que o almirante Byrd pegou uma frota dele, na época que o Hitler fugiu da guerra num submarino, e veio aqui para o sul. Inclusive tem uma foto do submarino dele lá no Museu do Rio de Janeiro, abastecendo o submarino. Era um tipo de submarino. E daí ele veio para o sul e acabou na Argentina. Só que esse almirante Byrd, sabendo disso, foi atrás. Só que ele passou daqui do Brasil, da Argentina, e foi lá para a Antártida. E chegando lá na Antártida, cara, tem soldados falando que foi uma guerra, parecia uma guerra espacial, porque tinham naves muito rápidas, naquela época, década de 45, sei lá, naves muito rápidas que atiravam de coisas diferentes e matavam as pessoas muito rápido. E eram naves, eles falavam. Então era uma tecnologia, talvez uma engenharia reversa aí da época de Hitler, que depois se transformou na Área 51, né? Que também faz engenharia reversa de tudo, né? A Apple, por exemplo, é uma engenharia reversa de tecnologia poderosa. Elon Musk é um cara, vamos dizer assim, que ele é um fantoche da Matrix da tecnologia. Tudo que é para experimentar em tecnologia, ele é o cara. Botam na mão dele. Mas é um fantoche. Ele não é o top da galáxia. Uhum. Ele é um fantoche. Porque a Matrix precisa desses seres, né? Para poder... Mas o estado tecnológico de um planeta não tem a ver com em qual dimensão ele está. Porque você me falou que tem guerras fora da Terra. Sim. Que a gente não enxerga. Sim. Acredito eu que essas guerras são planetas muito desenvolvidos tecnologicamente para poder sair para o embate, mas que não evoluíram espiritualmente para avançar. Exatamente. Isso. Peguei. Daí por isso que é militar e comercial. Entendi. E daí tem tecnologia. E um dos problemas do nosso ser humano, nosso cérebrozinho bobinho aqui, é achar que seres que são altamente tecnológicos são seres que vão vir nos salvar. Eles podem ser tão burros quanto nós. Só porque eles têm tecnologia, beleza, não quer dizer que eles são inteligentíssimos. Eles só têm tecnologia. Pelo menos espiritualmente, não, né? Não. Provavelmente não. Aí que entra a questão da consciência. Por isso que você tem que saber o que você está fazendo aqui. Que daí é a tua consciência, é teu espírito que comanda você. Por que você está aqui? Você veio aqui para ajudar alguém, para evoluir? Você veio aqui, sei lá, para resgatar alguém, para passar essa experiência? Ou você está só, sei lá, turistando por aqui? Não existe o termo turismo espiritual, né? Pessoas que sabem sair do corpo, e a gente faz isso toda noite, não se preocupem, queira ou não queira, a gente sai do corpo, faz a viagem astral e volta, não se preocupem, isso acontece. É esse rolê? Você sai do corpo. Às vezes sonhos que são muito nítidos pra você, é você saindo do corpo e indo naquele lugar mesmo. Cara, tem uns sonhos que são... Todo sonho é uma viagem espiritual, não? Não, às vezes é só um pensamento mesmo, tipo uma forma de pensamento, ou às vezes é realmente você indo lá. Por isso que existe déjà vu, por isso que existem essas coisas. Talvez você já tenha acessado aquele local, aí você chega lá, nossa, eu já vi essa cena, porque você já esteve lá. Então, muitos sonhos que são muito nítidos, tenha certeza que você está lá. Ou sonhos que você viu alguém que já morreu, é a pessoa conversando com você, na real, não é uma ilusão ou e às vezes são coisas que ela quer dizer pra você. Isso que eu ia falar naquela parte que você falou da morte. Às vezes quando você sonha com essas pessoas, às vezes é a pessoa dizendo, cara, me deixa aí, tá tudo bem, me dá um abraço aqui, vou embora. Às vezes é um momento de dizer perdão, obrigado, gratidão pela tua vida e segue teu caminho. E aí a pessoa vai embora mesmo. E esses sonhos, às vezes, é uma informação para você chegar nisso. Por isso que Carl Jung pesquisava isso, Platão já falava disso naquela época, de arquétipos, né? Arquétipos, ou sonhos arquetípicos, ou qualquer coisa. Mundo das ilusões. Mundo das ilusões, mundo das ideias. Então, os sonhos são arquétipos. E daí as pessoas querem ficar traduzindo o sonho, mas... Tá, e daí? Vai além disso, né? Não tem que ficar só traduzindo sonhos só pra ver se vai conquistar tal homem ou tal mulher. Nossa, isso é muito... Deixa eu te perguntar, então, de novo, eu com a minha Sim, claro. teorias rasteiras. Teorias não.
Perguntas rasteiras. Você está sonhando, né? E você sai do teu corpo. Sim. Mas ele é o que a gente acorda e você instantaneamente. Você acorda. Como que é essa passagem de ir e voltar? É um salto quântico? É um... Não, dentro da energia espiritual tua, existe um negocinho chamado, tem 2 cordinhas aqui atrás, grudadas em você. Uma chamada cordão de ouro e outra chamada cordão de prata. Cordão de ouro, quando se eliminar, daí você morreu mesmo. O cordão de prata é o que deixa você sair daí e voltar, e voltar. Só que tem pessoas que têm um cordãozinho de prata pequeno, porque não estão evoluídas ainda. Então ela sai do corpo, vai até aqui 2 metros da cama e volta. E às vezes são pessoas que se assustam, né? Cai e se assusta, acorda. É que o teu cordão chegou até um momento que você não pode mais, aí cai. Porém, tem pessoas que têm um cordão de prata gigantesco que fazem viagens gigantescas, vão para a Lua, vão ver Júpiter, só que tem que pedir proteção para sair do corpo e ir nesses lugares, senão você é atacado por outros seres negativos. E aí acontece abduções, acontece colocar chip em você, que você nem vai saber que existe. Sem você estar... Então o chip pode ser no teu espírito, no teu consciência. Às vezes é colocado no teu perispírito, que a gente chama, esse que sai do corpo, e alguns conseguem perceber no corpo depois. Uma manchazinha, uma pinta, e às vezes é um chip colocado em você para te dominar. E não tem problema nenhum, porque os caras têm tecnologia a rodo, os negativos. Eles são muito bons nisso, já falei. Mas não necessariamente um chip físico. Não necessariamente chip físico e nem necessariamente um chip do mal. Pode ser um chip do bem também. Você pode ser chipado pela tua hierarquia do bem. Pode falar, cara, vamos chipar ele porque ele precisa tomar aquela decisão e precisa ajudar aquelas pessoas. Sempre o bem vai tentar levar você para um caminho que ajude alguém. Esse é o objetivo do bem, sempre ajudar alguém. Porque tá todo mundo conectado. Agora o mal não. O mal é te separar e te fazer você egoicamente ir atrás de alguma coisa para você, né? Daí é a questão do ter, né? A gente sempre separa o ter do ser. Então quando você quer ter, é teu... O título do teu livro é O Mundo Está Chipado. Chipado. Todo mundo tem um chipzinho para chamar de seu? De certa forma o chip é só uma... Eu quis mais ligar a questão de celular, sabe? Se você não consegue ligar esse celular porque ele te domina. Por exemplo, hoje você paga banco, paga tudo no celular. Se você ficar celular, você não tem banco, não tem salário, não tem nada. Então você está chipado. Steve Jobs já falou isso. Então, sem celular não vai mais rolar. Exatamente. E o Elon Musk fez uma experiência com um cara esses tempos atrás, colocou um chip no cara, né? Porque acho que ele tinha deficiência, alguma coisa assim. Deu o Neuralink, né? lá, né? O Neuralink. Mas para ajudar as pessoas. Mas é uma forma de chipar na pele. Então não duvido que algum tempo a gente tem que pôr um chip para pagar banco para alguma coisa. Eu estava discutindo isso com a minha patroa esse final de semana. Ela acha que a gente não tá longe. Não sei se você assistiu a última temporada do Black Mirror. Eu tô vendo. Será que eu vou dar spoiler? Não, não pode dar, não tem problema. Que a moça morre e vem uma empresa e implanta um chip, sim. Ela ia morrer. Isso, né? Eu lembro. Não tinha jeito. E ela falou, cara, a gente não tá longe disso. Daí ela começa a passar propaganda. E se ela não vai atualizando o plano e ficando mais caro. Daí a mulher chama ela e fala: agora a gente tem um plano maior, o teu já não tem mais cobertura. Cara, ela falou que ela acredita que a gente não tá tão longe assim não de chegar nisso. Não duvido. E a Matrix é isso. Não sei se vocês viram também, teve uma notícia de uma empresa japonesa que tá tentando colocar comercial dentro do teu sonho. Então imagina você tá sonhando dentro do comercial no meio. Não pode nem sonhar de graça, né? Eu quero aumentar meu cordão prata aí pra ir longe desse negócio. Então, mas os caras vão longe, eles são ótimos, o marketing deles é sensacional. Sério, mas como é que faz? Aí se bota Não, eles não lançaram isso, foi só uma experiência, né? Mas enquanto você tá dormindo... é muito louco se você conseguir fazer isso, e não o que você não pode fazer? Então, mas aí que tá, por isso que você tem que estudar e dominar o teu cérebro. Porque se você não dominar... Aqui, cara, tem um mantra aqui no meu livro que é uma frase assim, ó. Se você não controlar a sua vida, alguém controla. Pô, você sabe que não é muito difícil fazer isso, né? Porque você já dormiu vendo a TV e fica sonhando com aquilo que tá passando na TV? Não, velho. Acontece comigo direto. Eu sou preto e branco assim, é esquisito o meu sonho. Então, e o que tem por baixo dessas informações do filme, do comercial? Será que não tem uma mensagem subliminar lá? Com certeza. Será que você não entra no YouTube achando que vai fazer um relaxamento e embaixo daquele relaxamento tem informações assim, compre, pague, durma, acorde, até mate, sei lá, vai saber.
Como que você tem certeza que aquele vídeo é bom para você? Por isso que tem que ter soberania espiritual e sentir aqui, ó. Daí você sabe se é real ou não. A gente sempre sente aqui, tem uma maneira de sentir aqui. O nosso cérebro cria coisas, né? Cria coisas objetivas pra gente criar e entender o que a gente quer. Mas o nosso coração que dá o ok, é isso que eu quero. Você pode pedir um carro, não tem problema. O universo não é medíocre e mesquinho para não te dar um Rolls Royce e dar um Fusca. Ele merece um Rolls Royce. O universo não é assim. Ele dá a rodo o que você quiser. É só você querer. E quando você quer aqui, aí funciona. Por isso que o coração é 5.000 vezes mais poderoso que o cérebro na questão frequencial. Mas isso tem um limite, assim, com o grau de evolução? Ou eu posso ser o que eu quiser, quem eu quiser? Cara, eu quero ser o próximo... é o próximo presidente do Brasil. Se eu quiser pra caralho e for atrás disso... Sim. E como que você vai atrás disso? O que você está fazendo para ir atrás disso? Não, eu não quero mais estar. Sei, mas você pode ser, cara, eu quero ser um bom empresário, eu quero ser um bom comunicador, sei lá. E só você querer. E daí quando o teu coração afirmar, eu quero. Querer e agir, né? Querer e agir. Eu acho que isso vai muito de encontro com pessoas que se curam. Né? Sim, exatamente. Porque o teu cérebro... Exatamente. É fato que a gente usa só 10% dele, né? Sim. Cientificamente. Placebo, né? Tem a questão do placebo também. O placebo que te cura, né? Porque você quer muito acreditar naquilo. É isso que cura, na verdade. E até eu falo que muitas pessoas que infelizmente morreram na época do Covid, algumas morreram mais de medo do que do própria doença, vamos dizer assim. Morreram mais de medo, porque foi instaurado um medo, né? Um medo extremo na população mundial, inclusive. Sim. E daí, voltando um pouco, essa questão que você falou de a gente frequenciar coisas ruins, é por isso que eles falam tanto dessa questão do grande reset de 2030. Vocês já ouviram falar disso? Não, conta aí. O grande reset é uma ideia da Matrix para que em 2030 eles criem um governo mundial, uma moeda mundial e um sistema mundial em que todo mundo vai ter que obedecer esse sistema. Cara, quem me fala isso muito, eu não sei, não deve ter nada a ver, mas coincide. É o Áureo, ele é testemunho de Jeová. Ele fala que isso aí já tá chegando, tá batendo na porta. Não duvido, porque de certa forma... Só que daí vai bater nos crocodilos, né? Qual crocodilo que vai vencer o outro crocodilo? Quem que vai ser o cara? Quem que vai ser canibalismo ali. Qual que vai ser o exército militar de qual país que vai ser o maior? Estados Unidos, da China, da Rússia? A moeda de quem que vai ser a maior? Dólar, iene, qual religião que eles vão botar de doutrina? Que eles vão pôr? Então, vai ter muita guerra de crocodilo. Por isso que às vezes a Matrix dá tiro no pé. Ela é inteligentíssima, mas isso vamos lá, tá escrito, vai rolar? Ou pode ser que não? Vamos experimentar, tá caminhando para isso, mas eles podem... não é nada que já tá talhado em pedra. Já te respondo com uma resposta simples. Por que você acha que os Simpsons descobrem tudo? Porque eles têm informação privilegiada? Eles chamam de programação preditiva. Então os Simpsons mostram o que vai acontecer em episódios muito antes, mas é programado. Eles não são bobos, eles fazem tudo programado. A tecnologia dos negativos é 50 anos à frente da nossa. Então é tudo programado. Por isso que eles querem esse grande reset de 2030 para poder dominar a população. Aí filmes que a gente já viu antigamente, aquele filme, inclusive o filme chamado Brasil, é bem isso. É um governo mundial, um sistema mundial. Eu não conheço esse filme. Esse filme é dos anos 70, na verdade, mas o nome é Brasil. Brasil. Mas não é esse relação... filme é super... Agora que ele falou que eu lembrei. Inclusive com o Robert De Niro, acho. O Robert De Niro. Então o nome é Brasil, mas não por causa do Brasil. É porque o Brasil, eles têm uma ideia de tropicalismo, de cidade quente, de país quente. É mais por essa questão, não pelo Brasil. Então nesse filme tem isso. No filme Cubo tem isso. O Cubo é muito bom. Nossa, muito bom. Então o Cubo, na verdade, o que é? É um purgatório. Sim. O cubo é o purgatório. Você tem que criar situações ali que é o purgatório. Fica saindo da sala? É aquele lá que você entra e sai na sala? Exatamente. É um purgatório, até você achar a saída. O filme, o Jigsaw lá, que fica fazendo brincadeiras de mortais com os caras. Jogos mortais, né? O cara que quer se salvar, ele tem que se sacrificar. Ele tem que querer ir fazer. Exatamente. Também, o poço vai nessa também, também é né? purgatório. Então, é tudo metáfora. Por isso que eu falo, todos os filmes são metáforas. Então, vai atrás que você vai descobrir coisas. Mas voltando por 2030, mas existe a chance dos caras... Não, a gente não se entendeu ainda quem vai ser o cara, vamos dar
alongada. Então, agora eu quero que vocês abstraiam também e abram o cérebro de vocês para pensar no seguinte. A Matrix tem uma tecnologia gigantesca. Ela consegue voltar no passado, mudar coisas lá e acontecer aqui no presente. Ou ela consegue para o futuro mudar coisas aqui para que aconteça agora. Dentro dessa questão, ela quando você fica... não sei se viram o filme... outra metáfora. Vocês viram o filme O Senhor Doutor Estranho lá? O último Doutor Estranho? Ele faz essa brincadeira do tempo. De ir e voltar, mexer com o tempo, de volta ali, volta aqui. Só que, quando você mexe muito no tempo, vão criando várias linhas do tempo. E o tempo hoje está assim, com várias linhas do tempo. Vão abstraindo. Então tem várias linhas do tempo acontecendo. De 2026 para 2027, essas linhas vão voltar a ser normal. Elas vão voltar a ser únicas. Essa linha do tempo que não existe, né? Ela vai voltar a ser única. E a Matrix sabe disso, que em 2027 vai acontecer isso. Então eles estão forçando tudo, estão fazendo de tudo para que nós cocriemos esse grande reset de 2030 até 2027. Se a gente fizer isso, daí eles estão tudo bem. Se a gente for bobinho e seguir essa ideia deles, aí eles dominaram. Então 2027 é um divisor de água onde o tempo vai voltar a ser normal, porque o tempo, a biologia e a matemática são exatas. Eles podem viver em algum tempo meio desequilibrado, mas eles vão voltar. A biologia também. Não tem como enganar a biologia, não tem como pintar um elefante de rosa e dizer que não é um elefante. Então, a biologia está ali. E o tempo faz a mesma coisa e a matemática é exata, é a mesma coisa. Então, não tem como enganar a matemática e não tem como enganar o tempo. Ele vai voltar a ser único. E eles sabem disso, por isso que eles sabem disso. Por isso que essa ideia é 2030. Portanto, se a gente... Mas por que seria ruim o tempo voltar a ser único? O que isso afeta? Porque daí eles não vão ter mais condições de mudar o tempo e passar do presente. O tempo é único. Lógico que eles vão tentar, né? Vão fazer de tudo. Mas não vai dar tempo. Não está dando tempo já. Então, se nós formos consciências que temos informações boas e cocriamos coisas boas até 2027, aí beleza, eles não vão conseguir fazer o grande reset. E está envolvido com várias pessoas no mundo que vocês conhecem, pessoas que são dono de Fórum Mundial, pessoas que são dono da ONU, que são essa galera. Se rolar o grande reset de 2030, a gente vai perceber ou não? O gado não percebe, né? O gado acha tudo legal. Legal, vamos lá, mesma moeda, tá ótimo. Mesmo a gente vai perceber. Assim, não, pelo menos nós que já sabemos que tem essa teoria. Exatamente. Se você está perguntando isso, você vai perceber. Se você não estivesse perguntando, você seguia o baile. Vamos lá, deixa. Zona de conforto, vitimização, autossabotagem, deixa, vai seguindo. Então, se você perguntou, você percebeu. E você que não acredita em muita coisa, você também já percebeu. Né? Cara, não é que eu não acredito. Eu sou curioso. Tô brincando. Não, mas que bom que você é curioso. Eu sou curioso, então claro, isso tem que porque ser. A minha visão do mundo é a pior de todas. Que a gente tá aqui e vai acabar e acabou. É triste, é deprimente. Do acaso, e é esquisito, porque não dá pra explicar isso também. Então se você ficar perguntando por quê, você vai chegar a uma resposta. Claro. E tem que perguntar pode ser a tua resposta que eu ainda não dei aquele saltinho que eu preciso dar, estudar um pouco mais. Até onde que eu compro, senão vamos começar, né? Então, tem na Amazon, só que eu falei pra ele, eu não pude trazer as versões novas, porque eu tô justamente comprar, cara, é teu trabalho, não tem que ficar dando o que você Não, que eu não tenho, o meu lote acabou, eu tô bem no meio de um lote. Então, se quiserem adquirir em versão online, em versão Kindle, tem lá na Amazon. Eu gosto mais de ler o papel mesmo, vou comprar na Amazon. Na Amazon. Na Amazon. E qual que é o outro? Esse aqui, na verdade, eu só fiz um pré-lançamento, não lancei ele ainda, é Manifesto Quântico. Aqui eu falo sobre todas as coisas que acontecem no mundo, na física quântica, aqui eu falo mais sobre realidade, o que é a nossa realidade, né? Como que a gente vive hoje. Bacana. Mas esse aqui não tá lançado ainda. Esse aqui eu vou deixar mais pro fim do ano, na verdade. Fim do ano. Beleza. Aqui, que vai dar tempo de ler o outro. Esse aqui tem no Kindle e no online lá, se você quiser. Depois eu passo o link para vocês. O mundo está chipado. É isso aí. Papo doido, hein, cara? Muita coisa pra pensar. Cara, é difícil acompanhar, né? Meu cérebro tá fritando aqui. Parece que então, falar nisso, posso falar? Você vai fazer provavelmente, quando isso aqui sair no ar, você já fez. Você vai chamar o Serjão, né? Vem conversar com vocês. Serjão, a gente tá trazendo ele. O que ele vem fazer aí? Ele vem, a gente trouxe ele para fazer uma das... Ele não gosta de falar palestra, ele gosta de falar apresentação. É uma apresentação dele lá na Ópera de Arame, no dia 30 de junho. Vai performar?
Ele vai fazer uma apresentação falando, será que estamos sozinhos? Ele vai responder, né? Porque ele é cético, não é? Algumas coisas ele é cético. E outras não. Outras não. E como é que faz pra comprar esse? No Simpla tem ingresso lá no Simpla. Simpla? É só adquirir, só procurar Quanto a Sacane tá lá. brincadeira? Tem um ingresso promocional de 216 e a meia tá 135 e a inteira tá 279, né? Esse 216 é o lote promocional que vai até sexta-feira agora. E aí o que é? A palestra dele? Tem mais alguma coisa? Tem a palestra dele. A apresentação. É a apresentação dele. A apresentação dele é gigantesca, né? Então já é bem legal. Ele é... Vocês conhecem o cara ele, devia ser ministro, né? Ele ia ser meu ministro, né? Ele é bom nisso. Ele é evoluído. É evoluído, cara. Ele é bom nisso. Ele Nossa faz os questionamentos. Ele é legal nisso. Ele até já falou de física quântica. Cara, ele usa uma linguagem dele. Muito acessível, Sim, né? Com certeza. Show de bola, cara. Vocês vão trazer ele aqui. Vamos trazer ele aqui. Massa, cara. Vamos lá. Que legal. Que legal. Parabéns por isso. Valeu, obrigado. É uma conquista, né? Trazer um cara desses aí. Sim, com certeza. Sim. Ele é hoje em dia ele virou uma celebridade, né? Uhum. E esses tempos ele estava no Mato Grosso, no meio do nada, lá, dando 33 palestras para várias cidades. Cidadezinha pequenininha. Cara. Nossa, o cara tá indo longe, assim. Não, mas é muito legal. Muito legal. E é uma pessoa que merece, né? E a gente tem que dar quanto mais voz para esse cara possível, porque ele fala de tudo e fala com propriedade e como disse, numa linguagem fácil, eu acho. Pô, sou fãzaço do cara. Legal. E é massa porque ele, virando essa celebridade, esse papel de divulgação científica, ele inspira outras pessoas a fazer. Porque hoje a gente vive um problema que é essa lacuna, né, do meio acadêmico com o mundo popular ali, que não tem esse meio de campo. E ele é um cara que faz isso, transporta uma coisa para outra ali, que é... E daí você pega um ministro melhor que o outro, né? Começando com o Marcos Pontes. Nem sei quem tá agora. Quem que é o ministro de Ciência e Tecnologia? Não faço ideia. Nem sei se tem agenda, cara. Né? E muda tanto, não sei também. Cara, exatamente. Mas esse negócio, até da academia, esse negócio também, aqui bem no começo do livro eu falo que na academia também teve essa briga de cientistas acadêmicos, brigaram com cientistas, não brigaram, né? Mas não deram crédito aos físicos quânticos. E na década de 20 eles se separaram. Aí um deles que falou, cara, nós não vamos estudar essa realidade última, que é isso que a gente acabou de falar aqui. Uhum. Então eles chamam isso que a gente conversou aqui de realidade última. Realidade última. Porque eles não gostam dessas coisas. Esse negócio do entrelaçamento quântico eles chamam de universo não local. Tipo, a quarta dimensão eles chamam de universo não local. Não é quando você morreu e foi para a quarta dimensão, você foi para o universo não local. Mas eles só querem dar outro nome. É ego? E para não dar o braço torcer, chancelar. Entendi. Não dizer, não, a gente não trabalha com isso. Mas Então seriam tipo interpretações diferentes por exemplo, do princípio da incerteza, e eles falam uma coisa e isso. E eles não acreditam, né? Aquelas experiências da dupla Fender, eles não acreditam até hoje. Só que ela é comprovada e provada, comprovada e provada. E não adianta, é provada, não tem como fugir daquilo. Só que eles não aceitam. O próprio Einstein não aceitava. Uhum. Ele demorou muito para aceitar a física quântica. E ganhou um prêmio Nobel no efeito fotoelétrico. Então, e depois ganhou um prêmio também com a experiência do dupla Fender. Depois ele aceitou e chancelou, deu ok. Mas essas briguinhas bobinhas, né? Ô André, mas quem quiser estudar mais a respeito de tudo isso, é só no autodidatismo ou existe algum lugar que você possa recorrer? Existe então, grupos? assim, não existe cara formado em física quântica. A física quântica é uma variação da física, né? O cara é formado em físico e tem uma graduação de física quântica. Não, mas não só por isso, para você elevar ao teu conhecimento. Então, mas é isso que eu quero chegar. Se você for estudando física, você vai chegar em lugares assim do que a gente está falando, só que eles não aceitam, a academia não aceita. A física convencional, né? Ela não vai falar de Deus e amor, porque daí é física, é estranho a academia falar de Deus e amor. Então, você só pode estudar autodidata mesmo. Só tem que procurar... Não existe uma academia, uma escola, alguma coisa assim. Não tem como formar física quântica, não tem como ser formado. Entendi. Se você procurar um curso que faz física quântica, é mentira. Que você trabalha isso que a gente está falando aqui. A física quântica é aquele quadro cheio de equações que forma o celular. O celular é física quântica pura. O GPS, o satélite, é tudo física quântica. Mas a mecânica quântica, que é isso que a gente fala aqui, que daí é a ação
do movimento quântico, aí sim. Aí é isso que a gente estuda. Mas não tem como se formar em mecânica quântica, não tem. Entendi. Senão você é Deus. Não tem como se dar Eu não duvido que os caras já daqui a pouco criem um curso de mecânica mas quântica. O que eu me referia é obter mais conhecimento a respeito de tudo que a gente falou aqui. Sim. Existem locais para procurar livros indicados? Eu acho que o livro é o melhor caminho. É no autodidatismo mesmo. Autodidatismo. Até o próprio Amit Goswami e o Osho, eles falam, a resposta está em todos os livros. Todas as respostas estão nos livros. Todas. Então, não tem segredo. Então, comece pelo livro. Procure os livros... Vou começar pelo teu. Não, é legal. Procure os livros do Amit Goswami também. Esse é um bom começo, falando sério. O teu é um bom começo? Esse aqui, na verdade, também é bem didático, assim. Mas comece esse aqui, é melhor. É melhor. Então, começar por aí. E daí tem os livros do Amit Goswami, que ele era um físico, ele é físico mesmo, e é físico quântico, só que ele é ligado mais nessa área. E do Osho. O Osho era um físico quântico daquela época, dos anos 70, que, cara, ele tem livros incríveis. Ele fala muito sobre criatividades, sobre esses insights que caem na sua cabeça, que você consegue captar. Então é muito bom. Osho e Amit Goswami, eu sugiro esses dois. E André, se quiserem. Com certeza. Beleza. Com certeza. Beleza? Isso aí, meu caro. Fechamos. André, muito obrigado. Obrigado por ter a vocês. topado o convite, bater esse papo aqui, foi muito massa. Difícil de acompanhar, não vou negar, cara. O cérebro deu uma bugada aqui. Muita informação. Muita informação. Mas cara, eu acho que, falando disso, é o assunto mais complexo do universo e o mais difícil de entender. Claro. Então, é justo. É justo que a gente não tenha amigo de primeira. Quando você for em palestra dessas coisas, você vai perceber que as pessoas começam a dormir, mas não porque elas estão com sono, porque é muita informação, o cérebro começa a parar pra você poder entender, senão você pira, cara. Então nessas palestras sempre tem alguém dormindo, alguém bocejando, porque é muita informação, tanto o cérebro dá uma freada, fala, cara, espera aí que é informação. Show de bola. Mas é gostoso, é muito bom. Maravilha. Beleza? É isso. Obrigadão, aí, galera. Valeu mesmo, cara. Se você curtiu esse papo massa aqui com o André, tem o livro dele, O Mundo Está Chipado, e siga lá o canal dele, que é o canal Quantum Docs. Lá tem eu e o Daniel Braz, que ele não pôde estar hoje aqui, mas a gente sempre está com... um abraço pro Daniel. Sempre está conversando sobre esses assuntos, e ele também adora esses assuntos. E tem mais um colega nosso que fala, nossa, gente, eu já falei, se vocês encontrarem a gente na rua, assim, conversando sobre esses assuntos, você corra, porque ou chame a polícia, porque tem gente maluca lá. Bacana. Muito bom. E, cara, não deixa pra depois de 2027, né? Porque aí pode ter dado ruim já pra você. Cocria coisas boas aí. E aproveita e já segue agora e se inscreve aí no canal. E no nosso e no deles. É isso aí.